Pessoal, esse é um vídeo bastante especial para mim. É a primeira entrevista que eu tô fazendo pro canal. Eu conversei com o Hugo da Maritaka AI, que é essa empresa que tá fazendo inteligência artificial com dados brasileiros. É um conteúdo bem diferente do que eu tô acostumado a fazer, então não reparem qualquer coisa. Foi uma entrevista bem espontânea e eu espero que vocês gostem. Não deixa de reparar que no final o Hugo convida vocês a fazer algumas parcerias com ele, caso vocês tenham algum projeto de inteligência artificial, caso vocês tenham alguma empresa, alguma coisa que faça sentido, seja algum tipo de pesquisa ou alguma coisa. Eu espero que vocês gostem, eu espero que isso incentive vocês a pesquisar inteligência artificial, a estudar inteligência artificial, porque o futuro está chegando e a gente tem que se posicionar de uma forma muito mais consistente e começar a criar os nossos modelos aqui dentro de casa. Fiquem à vontade e não esqueçam de deixar nos comentários o que vocês estão achando. É isso aí, vamos lá! Pessoal, estamos aqui com o Hugo Abonísio, uma das pessoas mais importantes da inteligência artificial aqui do Brasil, que tem a tal da Maritaka, a Maritalk. A gente vai ter que entender melhor o que é isso, qual que é a diferença dessas coisas, e aqui a gente vai fazer uma conversa com ele para entender como que é essa história aqui. Principalmente porque eu estou sempre tentando incentivar vocês a fazer alguma coisa de empreendedorismo, fazer alguma coisa com IA, e aqui está uma pessoa que está aí na prática, fazendo as coisas acontecer e está representando o Brasil aqui, é uma das figuras mais importantes. Então, Hugo, se apresenta, fala mais ou menos, dá mais ou menos o teu currículo, explica um pouquinho da tua carreira ali, faz uma introdução até chegar ali, aonde a gente quer chegar hoje, que é falar de Maritaka, falar de Maritalk, para a gente entender o que está acontecendo. Beleza, valeu, Bob. Muito bom estar aqui no Inteligência Mil Grau. Meu nome é Hugo Abonísio. Eu trabalho com pesquisa e desenvolvimento na Maritaka AI. A Maritaka AI é uma empresa que foi fundada no final de 2022, então logo antes do ChatGPT. Então a gente já viu que o mundo estava caminhando para esses LLMs. Então naquele momento o GPT-3 era o top, né, o estado da arte nessa linha. Então a gente já via que tinha essa necessidade dos modelos e das aplicações de IA irem para LLMs que entendiam bem a língua, conseguiam executar várias tarefas só com uma pequena instrução, então não precisava mais daquele treinamento específico para os modelos e tal. Então a gente viu essa tendência. Logo em seguida veio o ChatGPT, então mostrou que a linha era essa mesmo. Então a gente está aí, tem 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos, né, desenvolvendo modelos voltados para o Brasil. Então, a ideia foi sempre especializar o modelo ao máximo no contexto que a gente quer. Então, a gente vem da academia, né, todo mundo que está na Maritaka desenvolvendo hoje tem um pé na academia. Eu faço doutorado hoje na Unicamp, além de ser desenvolvedor lá e pesquisador. Então está tudo muito entrelaçado. E na academia a gente já via um ganho quando a gente especializava esses modelos para o português. Então o Rodrigo Nogueira, que é o CEO, fundador da Maritaka, ele foi responsável no projeto do Bertimbau. O Bertimbau é esse modelo BERT, que fez bastante sucesso lá fora, né, no mundo inteiro, e aí eles perceberam que especializando para o Brasil, ele conseguia um modelo muito melhor nas tarefas daqui. Então, além de outros exemplos, PTT5, etc., que o pessoal pode ter alguma familiaridade aí, então a gente já via isso, né? A gente tem um ganho especializando. Então, vão transferir isso para a área dos LLMs. Então, um LLM que vai bem em inglês ou vai bem em línguas bastante conhecidas, bastante faladas, etc., se a gente especializar, a hipótese era essa, né? Se a gente especializar, ele vai bem nas tarefas que a gente está interessado aqui. Então, responder Enem, análise de sentimento com as gírias, etc., aqui do Brasil, extração de informações, etc. Então, a ideia foi essa, a gente provou um ponto, então fez uma prova de conceito, que foi o Sabiá 1. A gente pegou um modelo, especializou e deu muito certo. Aí a gente foi aperfeiçoando a técnica, usando mais dados, mais treinamento, melhorando todo o nosso pipeline. E hoje a gente está no Sabiá 3, que é o modelo que a gente tem a gente chama de flagship, que é o modelo principal que a gente tem. E tem também o irmão dele, o Sabiazinho 3, que é a versão menor, mais barata, mais rápida, etc. Tá, tem um Juninho ali. Entendi. Exato. Então a história, assim, por cima foi mais ou menos isso. Cara, que interessante isso, porque agora você tocou num ponto que eu realmente não sabia, que vocês já estavam mexendo nisso antes do GPT-3 ali, né, antes do 3.5 lançar,
E eu tava dando uma olhada esses dias e vendo o histórico ali, antes, um pouquinho ali no começo de 2023, que teve aquela polêmica, acho que 2022 ou 2023, que teve aquela polêmica da Google, que, que um pesquisador tinha falado que a IA tinha tomado consciência. Então, basicamente, essa época, ninguém estava sabendo que estava rolando esses GPTs. Só a galera da área mesmo, que já tinha algum... Felipe Deschamps já tinha meio que falado assim, ó, tem um GPT aqui que vai sair alguma coisa. Mas quem era de fora da área não estava nem sabendo. Só estava com essa notícia da Google e agora você tá me falando assim, bom, a gente já estava mexendo, já tinham coisas acontecendo. O que estava rolando ali? Como que era esse momento aí? Então, para quem estava na academia, nessa área específica assim, de IA, mexendo com processamento de linguagem natural, deep learning e tal, esse boom não foi novidade, porque a gente já via um crescente de desempenho melhorando exponencialmente a cada versão. Então, nessa época eu estava fazendo mestrado, então, o GPT-2 saiu, se não me engano, em 2019, final de 2019, algo assim. E aí, nessa época, eu estava fazendo mestrado e estava nessa área, e eu acabei usando o GPT-2 na minha dissertação de mestrado, nos experimentos, etc. Então, a gente já estava vendo essa evolução. E aí, a gente, posteriormente, veio o GPT-3, que foi um salto bem grande, assim, para a época, um modelo gigantesco, com várias ordens de grandeza maior do que a gente tinha até então. E a gente usava ele para algumas coisas, tenho trabalhos usando ele, etc., usando para sintetizar texto, né? Criar texto para treinar outros modelos, esse tipo de coisa. Então, em 2022, entre 2021 e 2022, a gente teve trabalhos assim. E aí, então, em 2022, a gente tinha entendido que o futuro já era esse, né? E aí, na época, o principal modelo era o GPT-3. E aí o Google tinha modelos internos, etc. Mas na área open source estava muito escasso ainda, né? Os modelos estavam bem atrás. Mas aí, a gente vendo essas necessidades, a gente foi buscando, né, alternativas. E aí o primeiro modelo que fez uma grande diferença para o open source foi o Llama, que foi um modelo que foi treinado com uma quantidade extensa de dados, o Llama 1, né? Bem maior do que as alternativas open source que a gente tinha até então, e tamanhos muito grandes. Então, foi o modelo que deu um salto inicial, assim, inclusive o Sabia 1, que era essa pesquisa, essa prova de conceito, para ver se a teoria de especialização funcionava, a gente usou o Llama 1 e mostrou nele que a especialização ajudava. Então, para quem estava na área, viu isso acontecendo, mas eu acho que o pulo do gato, se a gente for colocar assim, é que a gente tinha esses modelos, os modelos de linguagem, mas eles não eram especializados em chat. Então, eles até seguiam instruções, completavam texto, eram úteis para muita coisa, faziam few shot, etc. Mas eles não se davam bem com a instrução zero shot, que a gente chama. Então, só descrever o que você quer para ele responder, eles não funcionavam dessa forma. Mas o ChatGPT teve esse insight de transformar aquele modelo num modelo de chat e ser muito bom, um modelo que fazia bem as tarefas. E então eu acho que a grande virada foi essa mudança de user interface. Então, uma forma diferente do usuário interagir com o modelo foi o que fez popularizar. Cara, perfeito. Não, e é exatamente isso, né? Porque a galera, para quem não tá ligado como funciona a LLM e as coisas que ela e como ela trabalha, quando você termina de treinar o modelo e você faz uma pergunta, ele simplesmente vai responder completando o texto e ele não faz um chat, ele não faz uma conversa, ele não pergunta, não te dá nenhuma resposta. Tudo tem que ser treinado. Quando que ele para, quando todas essas informações aí, esse rolê de um chat não é natural da LLM. Ele é um completador de texto a princípio. E realmente é isso que eu via que a galera estava falando. E é interessante você falar que você estava mexendo antes e que estava acontecendo, essas coisas já estavam vindo, caminhando. Eu, nessa época, não estava mexendo com LLM. Eu já trabalhava já com inteligência artificial, mas eu já estava vendo pessoas... Eu já estava indo para o caminho da linguagem, mas eu estava indo por um caminho da linguagem que a gente chama de IA simbólica. E eu não tava olhando para LLM e para essas coisas, isso eu realmente não estava sabendo. E já tinha visto algumas palestras de gente falando isso, das vetores, calcular a distância das palavras, isso eu já tinha visto. Mas na época não me chamou muita atenção. Agora uma pergunta que acho que faz sentido. Porque hoje a gente sabe que as IAs alucinam, que elas criam respostas, que ela tem uma matemática ali que dá uma resposta que nem sempre é aquela que um ser humano daria. Isso daí, eu imagino que para quem estava desenvolvendo, estava meio que uma sensação assim, bom, a gente precisa resolver isso antes de lançar.
Ou não? Ou vocês já estavam meio que imaginando, não, vamos lançar assim mesmo, e aí deixa que a galera se vira, a gente dá um jeito e a gente se explica. Como que tava isso pra vocês? Eu acho que, pensando no histórico, assim, logo antes do ChatGPT acho que foi em novembro, e logo antes teve um modelo da Meta, chamado Galáctica, talvez em setembro, alguma coisa assim, eu não lembro, mas que foi muito criticado por isso. Era um modelo especializado em ciência, então treinado em vários artigos científicos de diversas áreas, etc. E a interface dele para interagir com o usuário era o usuário dar um tópico e ele escrevia um mini artigo científico sobre aquele tópico. E ali foi a primeira vez que viralizou, assim, lógico que com um nicho bem menor, mas tinha muita gente usando um modelo desses, vendo as alucinações em áreas bem sensíveis, então teve todo um backlash ali, uma discussão sobre isso. E aí, em seguida, veio o ChatGPT fazendo uma coisa muito parecida, mas o Galáctica da Meta já tinha apanhado antes. Então, acho que foi um pouco mais fácil a aceitação, pelo menos na comunidade científica mais próxima ali. Então, eu acho que isso mostrou que eles eram bons o suficientes para muita coisa, talvez a forma que a Meta tenha feito ali, e também por ser o primeiro, teve toda essa discussão, mas se eles são úteis, a parte da alucinação talvez fique secundária, né? E acho que tem também sempre essa esperança de que isso vai diminuindo com o tempo, e essa esperança é uma observação, né? Porque a cada nova versão, a cada modelo novo, de outras empresas, etc., a gente vê essa alucinação cada vez menor. Então, acho que tinha esse entendimento e tinha também essa questão desses pesos, né? Ele alucina, mas também é útil, então dá para usar para algumas coisas, para outras não, e está cada vez alucinando menos, está cada vez mais útil, então é um processo, né? Cara, isso é muito legal, assim, de ver. Porque, assim, até hoje eu faço vídeo, cara, eu recebi um comentário agora, nos meus últimos vídeos, o cara falando assim, olha, eu perguntei a hora e ele não sabe a hora, porque, enfim, ele realmente não sabe a hora. E aí eu penso, pô, realmente tem gente ainda que tá começando, tá entrando agora, tá descobrindo que ele alucina agora, tá descobrindo algumas coisas que pra gente já tá bem, bem claro. E a quantidade de gente que tá usando ainda não é ainda o quanto a gente realmente acha que é. Já aumentou um monte, mas eu tenho certeza que é um percentual muito baixo ainda de gente que está usando. Sim, e eu acho que para o público geral, acho que tem uma coisa, questão do entendimento do para que serve, porque fica muito parecendo que substitui o Google, né, como uma base de conhecimento. Eu acho que isso é uma coisa que serve também, porque é um efeito colateral do treinamento dele, ele aprender sobre o mundo, ter um modelo de mundo interno ali, uma base de conhecimento interna, mas o que ele serve é processar texto. Então, tarefas em que a gente vai processar texto são as tarefas ideais para esses modelos. Só que aí acontece de também eles saberem muito sobre o mundo e a gente perguntar as coisas para ele, mas no meio do processo ali, uma porcentagem das perguntas vão ser inventadas, porque o treinamento dos modelos, pelo menos a maior parte dele, não é para ele ser factível, mas é para ser plausível. Então, ele vai sempre completar com a resposta que faz sentido. Então, são palavras que fazem sentido juntas, mas não necessariamente são reais, né? Mas a parte de ser factível é uma consequência dele saber bem sobre o mundo e de ter um pós-treino também muito bem feito para ele se ater aos fatos. Cara, que ponto interessante isso daí, né? Querendo ou não, o que você tá dizendo, assim, trocando em miúdos, você tá dizendo assim, ele acerta sem querer, né? Ele dá um chute ali bem médio e a resposta bate com a realidade porque a informação tá feita em cima da realidade. Mas ele, na verdade, ele não foi assim, isso acontece por conta disso, disso e disso. É consequência do treinamento, né? Porque se a gente treina eles para completar as frases, e a gente treina na frase Paris é capital da, ele vai completar França, ele aprende uma correlação entre essas entidades, né? Então, é consequência do treinamento dele ele aprender também sobre o mundo. Se ele for bem treinado, ele sabe bastante sobre o mundo, e então a expectativa é que ele alucine cada vez menos, né? Perfeito. E uma coisa agora interessante, assim, como que foi essa ideia de trazer para o português e trazer para as coisas? Aliás, isso tá em português Brasil, tá em português de Portugal? Como é que, até onde que isso vai? E qual que é realmente o diferencial da Maritaca? E aliás, qual que é a diferença de Maritaca para Maritalk?
também já para dar uma esclarecida. Legal. Nosso foco é português brasileiro, porque a gente consegue verificar, né, por todo mundo, todos os membros serem brasileiros, etc. Então, verificar informações, esse tipo de coisa, é mais fácil para a gente, né, saber quais provas usar, por exemplo. Então, a gente começou com português brasileiro, mas também inclui português de outros países lusófonos. E aí, a questão de especializar começou justamente com essa observação da pesquisa, né, da área científica, de que a gente conseguia melhorar os modelos nas tarefas em que a gente estava interessado, treinando no domínio, né? Então, por exemplo, a gente tem modelos gerais e aí tem um modelo especialista na área da saúde, na área jurídica, e eles vão melhor do que os modelos gerais. Isso também acontece com a língua. Então, eu citei o exemplo do Bertibal, do PTT5, etc. Tem para outras línguas também, naquela época tinha várias outras. A gente tinha essa observação de que especializar melhorava, então o que a gente faz, a gente tem os nossos relatórios técnicos, né, technical reports que a gente lança, são artigos, detalhando um pouco desse processo. A gente parte de um modelo geral, então um modelo base que a gente usa, e aí inclui ali o nosso treinamento, nosso pré-treino continuado, que é partir daquele modelo que sabe ali muito sobre o mundo, sobre língua e etc., e especializa ele ainda mais para o contexto brasileiro. Então, a gente vai fazendo isso e testando nas tarefas daqui, principalmente o que a gente tem usado hoje são provas, porque a gente acredita que se o humano é avaliado com prova, elas são perguntas que foram bem pensadas para avaliação. Então a gente pega as provas mais recentes, então quando sai um concurso público, sai um Enem, ENADES, etc. Logo que sai a gente corre para anotar, para já testar, porque quanto mais recente a prova, melhor, porque tem toda uma questão de contaminação, que a gente pode entrar depois. Então a gente tenta sempre pegar as provas mais recentes para mitigar esse risco da contaminação, e a gente vai avaliando e vendo claramente uma melhora ao longo do treino para essas tarefas em português e especialmente no contexto brasileiro, né? Porque não é só a questão da língua, mas é a questão de história, cultura, contextual, no geral, para o Brasil. E daí agora falando das diferenças, né? Tem essa confusão do que é o que, né? Então, a empresa chama Maritaka AI, ou Maritaka. Aí a gente tem o nosso chat, né? Nosso assistente, que é lá no chat.maritaka.ai, a gente chama aquele produto de Maritalk, que é o produto que tem o chat, tem as conversas, sobe PDF, etc. Tem todas as funcionalidades ali. E o modelo que está no centro, ali no coração, é o Sabiá. Então tem a família Sabiá, Sabiá 1, 2 e agora a gente está no 3, e tem o Sabiazinho, que é a versão menor, e que as pessoas podem usar para integrar nos seus sistemas, etc. Então, chamar por API, da mesma forma que outras provedoras. Então, a diferença é mais ou menos essa. A empresa é Maritaka, o produto ali de chat é Maritalk, e o modelo é o Sabiá. Perfeito. E uma pergunta, uma das coisas que me veio na cabeça quando começamos a falar de cultura brasileira e de coisas assim, porque uma das coisas que eu sempre testo, eu entro nos geradores de imagem, por exemplo, que é onde eu mais vejo isso. Daí eu faço assim, ó, gera pra mim, por favor, o Museu do Olho lá de Curitiba. Aí não gera, não tem jeito. Faz o Saci Pererê, não faz. Ele faz sempre alguma coisa com alguma coisa da cultura mundial, da cultura global ou americana, mas as coisas brasileiras, de fato, eles não fazem. E uma das coisas que eu comecei a pensar é que, assim, pô, se a gente tá mexendo com modelo de linguagem, a gente pode fazer um modelo que fala Tupi-Guarani, cara. E a gente pode fazer uma língua que está morrendo nunca mais morrer, simplesmente porque ela vai aprender o idioma e vai falar Tupi-Guarani. Eu posso até aprender Tupi-Guarani com chatbot, de repente. Isso foi uma das coisas que eu falei assim, pô, seria maravilhoso. Isso aí, não só para o Tupi-Guarani, mas para qualquer idioma do planeta, né? É a primeira vez que a gente tem a possibilidade de uma língua não morrer mais, porque ela simplesmente está inserida num contexto que a gente consegue ensinar um chatbot a falar. É claro que não tem informação tweet em Tupi-Guarani, né? Não tem texto, e-mail em Tupi-Guarani. Ou até tem, né? De repente estou falando besteira aqui, né? E essa informação é um pouco mais escassa. É um trabalho bem mais difícil. Mas é a primeira vez que a gente começa a poder conversar sobre essas coisas. Sim, e é interessante eu ter falado isso, porque acho que uns 2 meses atrás, uma professora procurou a gente porque ela tinha uma aluna fazendo um
projeto, agora não lembro se era um mestrado, em uma língua indígena, em que estava tentando criar um tradutor, né, tradutor automático. A quantidade de texto disponível, né, porque geralmente para treinar um tradutor você precisa de pares, né, em uma língua e na outra, e treina com base nisso, e a quantidade de dados é bem escassa. E aí ela estava testando outros modelos, né, ChatGPT, etc., e aí testou também o Sabiá, né, pela Maritalk. E aí ela disse que só a Maritalk conseguiu alguma coisa, então ainda está aquém, bem aquém de um tradutor perfeito, consegue traduzir ali, mas foi o único que tinha conseguido sair do zero, sair do chão. Então a gente achou bem interessante, a gente tem esse programa de dar créditos para pesquisa, né? Então se alguém quer fazer uma pesquisa e faz sentido usar o Sabiá, a pessoa pode aplicar lá, a gente dá créditos e financia. Foi esse caso, inclusive. Então foi bem interessante assim, de mostrar mais texto em português e no contextual aqui, ajudou a sair do zero, né? Então quem sabe num Sabiá 4 a gente consiga ter um tradutor para línguas indígenas, etc. Cara, que isso ia ser realmente demais, cara. Isso foi um negócio bem... E realmente, né, quando a gente tá trabalhando com pouco dado, pouca informação, não tem o Wikipedia em Tupi-Guarani, não tem jeito. Os gringos não estão nem aí pro Brasil, definitivamente não estão, né? Eles vão realmente tocar a vida deles lá do jeito que tá, e um dia, de repente, quem sabe, né? Tá, e como que essa... E como que a Maritalk agora tá... A Maritaca tá se posicionando agora pra 2025? Por quê? Cara, essa semana agora é lançamento praticamente todo dia da OpenAI. O Elon Musk lá colocou lá no Grok dele, já tem e-mail, já faz... E-mail não, já faz pesquisa, já faz uma série de coisas. Como que a Maritalk tá se saindo? Como que ela vai se atualizar? Ela vai acompanhar essa galera? Geração de imagens? Como é que tá tudo isso? A corrida até agora foi para justamente chegar, né? Tentar alcançar o desempenho desses modelos de fronteira. A gente considera que com o modelo atual, o Sabiá 3, a gente está muito próximo. Então, para muita coisa dá para trocar a chavinha. Inclusive a nossa API é compatível com a da OpenAI, então dá para simplesmente trocar a chavinha mesmo, apontar para outra API. Então a gente considera que a gente chegou num desempenho bem satisfatório para a maior parte das coisas. E aí agora sim a gente consegue avançar no que a gente está interessado aqui, né? A gente sabe que, por exemplo, uma pessoa na Tailândia, na Coreia do Sul, não faz sentido usar o Sabiá porque a gente está especializando em coisas daqui, não é esperado que ele saiba sobre cultura de outros lugares que talvez o modelo base que a gente usa talvez até soubesse. Então a ideia é especializar e o modelo ficar bom naquilo que a gente está interessado, né? Então a ideia é fazer muito sentido para empresas brasileiras, para o público brasileiro, usar a um custo bem menor, porque essa especialização faz com que a gente seja muito mais barato, a gente não precisa do modelo de 2 trilhões de parâmetros no GPT-4, etc. Então, especializar barateia o custo, então, se tiver um desempenho próximo, mais barato e pagando em real, faz muito sentido o brasileiro usar. E, além disso, tem também a questão de soberania, tanto tecnológica quanto de dados, dos dados não precisarem sair do Brasil, né? Então, um governo brasileiro, por exemplo, usar uma empresa brasileira, possivelmente rodando em hardware local, faz muito mais sentido do que pagar uma multinacional em que os dados vão para fora e etc. Então, a gente está posicionado nesse campo em que, como uma estratégia, né, de país, faz muito sentido ter um fornecedor aqui, e a gente se coloca como esse fornecedor, esse tempo todo de desenvolvimento, como é uma coisa de ciência de ponta, né, de fronteira, demora bastante, né? Então, agora a gente considera que chegou, 2025 a gente espera crescer bastante nesse ponto de aplicações, né? Então, está aplicado em vários clientes, né? Nesse ano a gente ganhou vários clientes que estavam testando, tem coisa em produção, e a gente espera consolidar e aumentar isso bastante em 2025. Cara, perfeito, perfeito. Principalmente porque, assim, no final das contas, essa questão de soberania, cara, isso é um assunto bem sério. Eu vi ali que com a vitória do Trump ali, o Trump meio que falou assim, cara, a gente vai correr atrás da EDI agora porque a gente quer bater com a China e não sei o que lá. E eu comento no canal, eu comento com a galera, eu tento incentivar eles, falo assim, gente, vamos acordar, cara. A gente não tá. A gente não pense, não se posicione como um terceiro, quarto, quinto lugar. Não, vamos correr pra brigar. Vamos tentar bater.
A gente sabe que a gente está numa desvantagem absurda. O hardware não é nosso. A gente está com a defasagem do dólar. Tem uma série de questões. Mas o lance é, se continuar fazendo, se ficar fazendo, né, bem, indo pequenos passos e sempre fazendo alguma coisa, a coisa acontece, uma hora vira. E sobretudo não ter esse medo dos grandão não, cara. Grandão é só tamanho, cara. Infelizmente, assim, os bilionários hoje estão ali investindo lá fora. Mas de repente surge aqui um bilionário que fala assim, cara, vou pôr aqui 10 bilhões aqui no Maritaca e faz acontecer. A gente não sabe se isso pode acontecer. Ou a própria Maritaca se sustenta ali, começa a crescer e vai. Porque o que eu tô vendo é que pelo investimento que a galera tá fazendo, inclusive investimento de energia, né? Eu não sei, eu acredito que isso aqui no nível da Maritaca, eu não sei se já chegou essa conversa entre vocês, de ter que pensar já em abastecimento elétrico lá, fazer mais hidrelétrica, eu não sei se já estamos nesse nível. Ainda não, a gente não chegou, né, nessa demanda toda, quem sabe um dia, mas eu acho que, pensando no futuro, assim, faz todo sentido cada país, ou pelo menos os países mais influentes regionalmente, etc., terem esses fornecedores, porque hoje, pensando na parte de geopolítica, política internacional, a gente vê cada vez mais os países se fechando, né? Então, tem uma sanção ao países do BRICS, o Brasil está no BRICS, então a gente fica sem acesso a esses fornecedores de IA lá de fora, por exemplo, né? Citando uma coisa hipotética aqui. Mas então faz parte, né, ter desenvolvimento de tecnologia local. Hoje a gente não está mais naquele mundo 100% integrado do começo do século, hoje é outro mundo. Então acho que faz todo sentido, como estratégia de país, ter a Maritaca, ter outros, ter um ecossistema todo de IA nacional. Claro, claro, principalmente porque assim, ó, tem uma discussão bastante polêmica entre AGI, se vai chegar esse dia, né? A gente não sabe se algum dia vai chegar. Pode ser que simplesmente passe o resto da eternidade e fique alucinando eternamente. A gente não sabe se isso vai ser resolvido. A gente espera que sim. A gente segue pesquisando para saber se sim. Mas a ideia é que a AGI é a AGI. É um ser vivo, é um serzinho computacional ali. Não é um cachorro, um macaco, não é uma coisa assim. E uma coisa que é interessante, que eu fico pensando, vamos supor que se atinja essa AGI, um computador inteligente o suficiente para fazer tarefas humanas com uma qualidade que um humano faria. Se isso for desenvolvido, por exemplo, por uma empresa americana, chinesa, não importa onde seja, a gente não pode é muito estranho você ter que ficar baixando a cabeça e aceitar, e de repente a renda básica vai ser de um outro país que vai dizer assim, ó, o Brasil vai receber isso aqui de renda básica, né, renda universal. É muito esquisito assim você ter que, eu vou só aceitar? Ou vou viver na selva no passado, né? Pois é, e, inclusive não é por falta de mão de obra especializada, vamos colocar assim, né? O Brasil tem muitos pesquisadores, muita gente indo para fora, muita gente aqui trabalhando com outras coisas. O Brasil, como é um país basicamente que tem uma parte da economia bem agrária, então tem muita gente de inteligência artificial pesquisando na área da agronomia, o que faz sentido economicamente, né? Mas, então a gente tem muita gente que poderia estar trabalhando também em outras coisas, né? A gente forma vários doutores e tal, muita gente indo para fora, então a gente tem mão de obra especializada aqui, não é por falta disso, mas, ao meu ver, é por falta de direcionamento para focar nisso, né? Focar na próxima fronteira tecnológica. Pois é, cara, realmente, isso aí é uma coisa meio assim, ela pode vir de cima para baixo, como no caso ali do Trump, que tá falando assim, ó, Estados Unidos vai ser o país de liderança em IA e outras coisas também, ou ela pode partir de algum brasileiro, né, que seria um paralelo com o Elon Musk. Pode partir de alguém que fala assim, não, cara, eu vou fazer e a minha missão é essa, e só vai. E põe dinheiro infinito ali, porque realmente, nesse nível que a gente está discutindo, se estamos falando de AGI, é uma coisa bem mais do que um simples produto, cara. É uma mudança social bastante intensa, é uma mudança assim psicológica, porque as pessoas vão ter que conviver agora de repente com uma ferramenta que pode fazer uma coisa que até então só um ser humano fazia, que já faz hoje, mas com uma qualidade que não é humana ainda. Isso é uma das questões que é interessante. Não é que essa inteligência atual não é inteligente, ela só tem uma característica de inteligência que não é a humana. Ela não tem um objetivo claro, ela não tem uma consistência como a nossa,
mas querendo ou não, ela responde perguntas absurdas assim e ela erra coisas bestas e responde certo coisas absurdas. Como, Sim, desculpa. como que tá nessa questão assim dos modelos de raciocínio, tipo o One lá da OpenAI? A Maritaka vai apresentar uma solução de raciocínio? Como é que vocês estão indo nesse quesito? Ah, legal, porque essa discussão está bem recente, assim, bem quente para a gente internamente, né? A gente coloca muitas fichas nisso. A gente acha que esse novo paradigma de escalar a hora da inferência, né, faz todo sentido para muita coisa que a gente usa, que aplica hoje os nossos modelos. E aparentemente é o novo paradigma. Então, a gente hoje escalou muito os dados, escalou o tamanho do modelo, não necessariamente chegou no limite ainda, mas tem um novo eixo que dá para escalar, né? Então, dá para o modelo pensar por mais tempo e isso levar a um desempenho melhor. A gente considera que dá para aplicar isso em muita coisa no próprio Sabiá. A única questão é que nosso foco nunca foi ter o melhor modelo em desempenho matemático ou em código. Então, a gente não se coloca necessariamente nisso, mas isso acaba sendo consequência, porque no nosso treinamento, o modelo precisa ver isso, né? Precisa ser relativamente bom na maior parte das coisas que as pessoas esperam que ele seja, né? Até porque isso também ajuda pensamento lógico, coisas nesse sentido, assim. Então, a gente pretende em 2025 ter esse tipo de coisa também, só adiantando aqui, assim, né? Então, não estou dizendo que vai ter um lançamento do Sabiá pensando necessariamente, mas a gente vê com muitos bons olhos e coloca fichas nisso aí de escalar a fase de inferência, porque faz todo sentido, né? O próprio pessoal que já mexe, chama essas APIs e tal, o chain of thought, né, de deixar o modelo pensar ali antes de escrever a resposta final, aquilo ali foi um salto grande. Então, aquilo ali já tinha sido um início de escalar o pensamento do modelo, né? Deixa ele pensar por um tempo antes dele falar. Agora só foi elevado a algumas ordens de grandeza a mais, né? Cara, perfeito. Não, eu tenho um videozinho que é meu Owan Tabajara, né? O Owan Tabajara é justamente isso. Você passa uma instrução para ele ali, ele põe ele para refletir. Se ele disser que é uma resposta final, ele responde. Se não, ele fica ali rodando em loop e volta e fica jogando. E dá para fazer com qualquer modelo, dá para fazer inclusive com o Maritalk, né, com o Sabiá. Não, ele não tem. É simplesmente engenharia de prompt. Apesar de que aparentemente o que a OpenAI diz em relação ao O1 é que eles têm um modelo ali de reforçamento que não é simplesmente a engenharia de prompt, né? Isso aí que é o segredo deles ali. Não sei como é que. O quanto saiu disso, o quanto vocês sabem disso. O que se tem assim, na área da pesquisa, né, literatura que sai sobre isso, que tem um pouco mais do que só o prompt, né? Então, tem um treinamento que vai reforçar processos de pensamento ali que chegam à solução correta, né? Então, verificar ali a cadeia de pensamento e se aquela ali leva a uma conclusão correta, reforça aquilo, se não faz outra busca no espaço ali de possibilidades que ele tem. Então, tem bastante pesquisa saindo com isso. O O1 foi o primeiro produto que conseguiu, de fato, aplicar, mas logo depois já tem outros modelos que fazem coisas parecidas, né? Então, tem se não me engano, o modelo chama QQ, algo assim, eu não sei como é que é a pronúncia, que é QWQ, assim. E um outro que chama DeepSeek, que foram tentativas de replicar isso, né? Então, cada vez mais vão ter tentativas open source de replicar isso, porque tem pesquisadores bons em várias dessas empresas, né? Então, as soluções que eles chegaram lá, outras pessoas vão chegar em soluções tão boas quanto ou melhores. Então, acho que foi um bom experimento para mostrar que faz sentido escalar o pensamento ali, né? A inferência, a geração de texto, e com isso a gente pode chegar mais longe. Então, não ficar só no pré-treino, dados e tamanho de modelo, mas também deixar pensar. Exatamente. E uma pergunta em relação, por exemplo, ao próprio DeepSeek, né, que faz assim essa parte de reflexão, e o QWQ, como você comentou, eles são modelos chineses, né? Eles são de bases chinesas. Como que o chinês está se comportando em relação ao código aberto, em deixar esses modelos funcionar? Até onde eles liberam? O que eles não liberam? Até onde? Como que você vê essa coisa meio lhama comparada com China ou e outros modelos? Quem que está
abrindo mais a mão? Quem que tá indo mais para frente e tá ajudando mais os outros? Como é que tá sendo isso? A China tem se mostrado assim na fronteira, né? Então, em questão desses modelos de código aberto, está ali sempre no topo, nas avaliações. Então, eles sempre colocam e disponibilizam os relatórios técnicos deles com vários detalhes desses treinamentos. Então, são modelos de código aberto, em que eles detalham muita coisa do treinamento, não soltam os dados de treinamento, porque também é um segredo, né, para a maioria das empresas, para a Maritaka também então, o que eles soltam os modelos, soltam boa parte dos métodos para treinar, faltam os dados, mas nenhuma outra também disponibiliza os dados, né? Tirando um ou outro modelo de pesquisa em que a intenção é ser 100% aberta, tem alguns assim. Então eles estão bem na fronteira, assim. Inclusive dá para dizer que está na frente das empresas estadunidenses em questão de open source. Então, se a gente for comparar com Google e OpenAI, os modelos principais, aí realmente ainda não estão lá, apesar de dependendo do que for, está muito próximo, mas comparado com Llama, outros modelos open source estadunidenses, estão uma briga boa. Então, acho que a comunidade só tem a ganhar com essa competição deles, assim, né? Então, inclusive trazendo para o Brasil, eu acho que isso mostra que não precisa ser esses grandes centros, né? Então, países centrais aí, eles vão ter mais dinheiro para desenvolver, mas um país que não é da Europa ou os Estados Unidos está desenvolvendo modelos rivalizando os outros, e aqui no Brasil a gente tem toda uma criatividade a mais para poder resolver problemas e que a gente pode usar isso para alavancar também o desenvolvimento de IA. Cara, isso é demais, e é demais mesmo. Uma pergunta que eu me lembro, o pessoal me metralhou na primeira vez que eu fiz o vídeo sobre o Maritalk, que eles falavam assim, esse Maritalk aí é só fine tuning de Llama. E reclamando assim, porque tem que fazer do zero, tem que fazer alguma coisa assim. Qual que é o posicionamento de vocês? Como é que vocês estão em relação assim a utilizar modelos de outras empresas? Vocês consideram que é uma abordagem que é válida ou realmente a gente tem que conseguir alguma hora treinar do zero? Como que vocês estão imaginando essa questão? A gente entende essa questão assim. Eu acho que geralmente quem fala isso não entende tanto das fases do treinamento, não vou dizer que é todo mundo, né, lógico, mas assim, dizer que algo é o fine-tuning do Llama, né? O Sabia 1 foi literalmente, e a gente escreveu no paper falando que a gente fez pré-treino continuado dos modelos, no caso foi do GPT-J e 2 Llamas, né, Llama 7B e 65B, que foi o primeiro Sabiá, né? Então a gente lançou isso, tá público, tem lá, se não me engano, um dos modelos tá na Hugging Face também. Então, beleza, se a questão for fine tuning é igual pré-treino continuado, se for isso mesmo, então tá certo. O Sabia 1 foi isso mesmo, Sabia 2 não, mas só que também a partir do Sabia 2 a gente transformou isso em produto, né? Sabia 1 foi uma prova de conceito, foi fazer ciência ali, né? Mostrar que a especialização levava a um desempenho melhor nos benchmarks, etc. Mas a partir do Sabia 2 a gente começou a comercializar. Logo, não podia utilizar o Llama, que também tinha uma questão de licença comercial. Então, o modelo base, a gente partiu de outro, Sabia 3 também, etc. Sobre isso ser uma alternativa válida ou não, eu acho que hoje não tem muita alternativa para isso, até porque o gasto que é feito para ter esse modelo fundacional, né, esse primeiro modelo que a gente parte, várias ordens de grandeza a mais do que o que a gente tem acesso aqui de recursos, né? Então a gente precisaria de um cluster gigantesco, muitas horas de processamento, etc. Só que o que a gente faz a gente parte desse modelo base e coloca ali o nosso dataset, em que a gente trabalhou muito para ter esse dataset que tem um tamanho bem razoável, qualidade muito boa, então tem toda uma parte de filtro e etc. que a gente detalha um pouco nos reportes técnicos, né? Que o segredo está ali. Então, eu acho que para quem acha que é simples fine-tunar, eu recomendo tentar, porque não é tão simples assim. Até você chegar nos dados que são bons porque você está querendo, para ter eficiência no treinamento, para fazer isso por uma escala gigantesca que a gente faz. Tudo isso tem o valor agregado que a gente coloca ali. Sobre ter ou não um modelo treinado do zero, eu acho que faz sentido,
mas para isso exige um investimento muito grande. Então, hoje a gente não está nisso. Eu acho que isso não é necessário. Eu acho que a gente não tem por que desperdiçar. Já foi gasto muita computação em vários modelos que tem open source. Não tem por que jogar isso fora para criar outro só para dizer que foi do zero, sabe? Eu acho que a gente hoje está jogando fora muita coisa. A gente precisa começar a reaproveitar, porque senão é energia jogada fora, dinheiro jogado fora. Então tem toda a questão de recursos sendo utilizados para você não reutilizar aquilo ali. Eu acho que existe um purismo aí vamos treinar do zero aqui, etc. O português não tem tanto dado assim, então a gente precisa de vários trilhões de tokens. O português não tem tantos dados para treinar o modelo só em português. Se você treinar o modelo só em português, não vai ficar tão bom. Então, acho que faz todo sentido partir de um modelo e especializar ele. Interessante isso, né? Porque, querendo ou não, isso é uma coisa que eu já tinha percebido. Querendo ou não, o inglês, vamos supor, estrategicamente falando, mesmo que você vai fazer um modelo brasileiro, faz muito sentido você usar dados em inglês, mesmo que você esteja treinando aqui no Brasil, justamente porque essa quantidade de informação em inglês, que vai ser americano falando inglês falando inglês, chinês falando inglês, indiano falando inglês, brasileiro falando inglês, é uma quantidade de informação muito acima de qualquer outra língua. Ou tanto quanto, né, que se você for comparar com o chinês, né, com alguma população muito grande, a informação é muito maior. Mas isso é interessante falar. E realmente essa questão, uma coisa que é bem interessante para quem está começando ou para quem quer abrir uma empresa ou quer fazer alguma coisa assim, você tem que ser estratégico. Não adianta você querer assim, sair correndo lá na frente, sendo que você vai se estrepar sem dinheiro, não vai conseguir montar um dataset, uma base de dados boas. E sem falar assim, rede neural. Já trabalhei com muita rede neural. Hoje eu não treino mais rede nenhuma. Mas não é aquela coisa que você aperta o botãozinho e volta lá e tá pronto falando. ChatGPT não é isso, gente. Acorda pra vida. Se você tá achando que é isso. Essa alegria toda eu achava que era assim também. Eu acho que assim, uma coisa que está mais próxima, né, do dia a dia das pessoas, talvez seja os provedores hoje têm APIs de fine tuning, né? Então você treina ele para sua tarefa, por exemplo. Tem uma tarefa de extrair a informação de determinado tipo de documento, você pode fazer um fine tuning para ele ficar melhor naquela tarefa. Mas isso é a fase final ali, é o cabelinho ali no final do processo, né? Então esses modelos, eles têm toda uma fase principal ali de pré-treino, em que são treinados em uma grande quantidade de dados. Depois disso tem mais de uma fase ali de pós-treino, né, em que você especializa ele para fazer chat, para seguir instruções, etc., para alinhar ele depois. Então tem toda uma cadeia ali. A maior parte das pessoas fica nesse finalzinho aqui. A gente tenta se colocar um pouco antes, né? Fazer um pré-treino continuado e aí depois nossos próprios fine tunings, etc. Perfeito. Uma coisa assim, ó, esses tempos atrás, agora, uns 2, 3 meses, todo mundo começou a falar assim, 2025 vai ter EDI, né, o Sam Altman. Daí o Almodei lá falou assim, se é pra falar uma data, é 2026, 2027. Cada um começou a dar uma bica ali, inventar uma história, uma data qualquer. Vocês que estão ali mexendo e trabalhando com os modelos, como que vocês estão vendo isso? Eles estão sendo realistas? Eles estão sendo precavidos ou estão chutando balde mesmo? Assim, talvez consiga, talvez não consiga. O que vocês estão achando disso? Lá dentro da Maritaca a gente não concorda, né? Tem grupos ali, cada um está numa posição. Então eu não posso falar por todo mundo, eu vou falar só a minha opinião disso. Eu acho que uma coisa que todo mundo vai concordar é que boa parte disso é marketing, né? Para continuar ali o hype e investimentos, etc. Então, esse é um fator que existe. Essas empresas precisam manter sempre a expectativa de que o próximo modelo vai ser muito superior ao outro, etc. Mas fora isso, a observação também é que, por enquanto, tem se mantido verdade, né? Então, as habilidades desses modelos aumentam bastante conforme as novas versões, etc. Existe uma discussão de que se chegou ou não a uma barreira agora. Eu estou mais no time de que não. Eu acho que ainda tem muito que ser feito em qualidade de dados, em produção de novos dados. Existem dados que não são públicos, né? Então existe uma boa parte de dados em que não foram explorados ainda porque são internos, porque são inacessíveis pelo formato deles. Então tem toda uma linha de crescer os dados para esse lado. Então eu não diria que
a AGI vai chegar ano que vem, nem no outro, mas eu acho que é uma coisa mais crescimento constante, assim, né? Eu acho que não vai ser de uma hora para outra. Em algum momento a gente vai perceber que chegou, sabe? Assim, eu acho que varia muito do que cada um considera o que é AGI, né? Mas eu acho que a gente vai chegar no momento e falar, beleza, agora realmente isso aqui, esse sistema aqui, ele tem uma inteligência suficiente para realizar tarefas em que humanos também fazem de maneira autônoma e agir no mundo e etc. Eu acho que no momento a gente vai chegar e perceber que isso chegou mais do que a gente vai lançar AGI semana que vem. Mais do que ser um evento, vai ser uma coisa do tipo perceber que chegou a Idade Média, não foi de uma hora para outra, tem algum marco ali, né? Exatamente. Cara, isso é muito interessante, porque agora várias áreas estão avançando ao mesmo tempo. Então, genética está avançando ao mesmo tempo, né, em paralelo. Neurociências está avançando em paralelo, tem um monte de coisas acontecendo em paralelo. E uma das coisas que eu estava vendo num cara comentando sobre evolução e biologia, eles comentam meio que assim, falam assim, cara, hoje o macaco que a gente tem hoje, se for considerar a teoria darwinista lá e for considerar a evolução, ele tá na pedra lascada que foi pra gente milhares de anos atrás, porque ele tá começando a usar pedra para fazer alguma coisa, e você vê que é incremental, sabe, assim, ele vai passar anos ali lascando pedra, mais anos lascando pedra. Um dia vai começar a fazer cabana, sei lá, usar vareta, alguma coisa assim, e esse negócio vai realmente indo aos poucos. E uma coisa que eu me lembro bastante, assim, que me marcou muito na época que eu tava treinando redes neurais e fazendo isso, naquele artigo do Atari, que quando eles começaram quando começou a virar moda usar aprendizado por reforço, eu lembro que tinha um joguinho de Atari, que é aquele paredão, eu não lembro o nome agora em português como que é, mas é basicamente ficar batendo a bolinha lá e batendo no paredão e quebrando os tijolinhos, né? E como ele trabalhava com reforço, ele ganhava recompensa cada vez que quebrava o tijolinho. E com isso ele ia aprendendo a se posicionar. Só que sempre tinha um momento em que a bolinha ia lá para cima do paredão, que ela ficava ganhando recompensa e que não dependia da ação do robozinho lá, do bonequinho que a gente estava controlando. E eu lembro que quando chegava nesse momento, a rede não conseguia mais aprender. Porque ela começava a ganhar recompensa por coisas que ela estava. Não eram coisas que ela estava fazendo, que estavam causando aquele reforço, e entrava num problema de aprendizagem, que era matemático, né? Querendo ou não, era no caso matemático. E às vezes eu me questiono, se a LLM esbarrar numa dessa, ela vai ter que treinar muito até sair de um ponto, passar por esse buraco e conseguir engatar lá na frente e ficar mais inteligente. Isso pode acontecer, isso é bem, bem possível. Eu acho que essa parte do treinamento por reforço, né, aprendizado por reforço, ela passou por esse hype, né, alguns anos atrás, lá para 2015, uma coisa por aí assim, né? E aí depois teve uma baixa e agora voltou com tudo com o tal do RLHF, né, que é o aprendizado por reforço com feedback humano. E que foi bem aplicado e hoje é uma coisa que é muito importante no treinamento desses modelos para eles se alinharem com a expectativa humana, né? Então foi, não vou dizer resolvido, mas assim, tiveram vários avanços para isso ser estável, porque sempre foi uma coisa muito difícil de fazer, apesar de que ainda é muito complicado de você evitar que o modelo faça só uma correlação espúria ali, a gente chama às vezes de reward hacking, né? Então o modelo tem a recompensa, ele pode só hackear aquela recompensa não ficando melhor, mas aprendendo uma coisa ali que quem está dando recompensa gosta, né? Se ele gosta de respostas mais longas, por exemplo, ele, pronto, vou escrever um monte então, não necessariamente ficando melhor, respostas melhores, mas se quem está dando feedback gosta de respostas longas, então ele explora essas falhas ali, né? Correlações espúrias ali. Então, a gente tem esse problema ainda, né, como comunidade, etc., mas está cada vez mais fácil de treinar, né? Técnicas novas, técnicas mais robustas, que tem menos esses caminhos sem volta, né, que às vezes os modelos chegam. Então, hoje está mais fácil, mas ainda tem um caminho longo para perseguir, para isso ser simples, né, para todo mundo poder treinar. Cara, isso é simplesmente demais, assim. E uma das coisas que eu sempre chamo a atenção do pessoal que trabalha nessa área, assim, querendo ou não, isso não foi intencional, né? Porque o modelo de reforçamento vem da psicologia e o modelo de redes neurais vem da biologia. Então, foram modelos que foram inspirados na vida, né, em seres humanos, em seres vivos,
e que agora é uma aplicação completamente matemática e com uma máquina completamente diferente do que o ser humano é. E a minha formação é psicologia, né? Eu me formei ali na USP e tal. E quando eu falo algumas coisas, a galera fica de cabelo em pé, porque a galera gosta de matemática, gosta de cálculo e quer saber de derivada e integral. E eu costumo comentar, eu falo assim, galera, agora a psicologia virou exatas pela primeira vez. Não porque ela está fazendo o que o ser humano faz, mas porque ela inventou um ser psicológico que é exato. E que na psicologia a gente não tem um paralelo. E uma coisa que é interessante é que na psicologia muitas das ideias, conexionismo, associacionismo, isso já existia. Só que era um papo de maluco, assim. Se você, na psicologia, essa galera que falava sobre isso foi muito ridicularizada. Porque ele fala assim, que associacionismo? Que você até parece que a inteligência tem a ver com isso? E de repente hoje o nosso maior modelo, que mais se aproxima de de um comportamento humano, é fundamentado em associacionismo e conexionismo, que é um fundamento super básico, assim, super, sabe, começa a conectar as coisas e faz uma estatística daquilo. Isso eu acho essencial e por conta disso que eu falo assim, cara, a primeira vez que a psicologia tem uma branch dela ali que é exata e não porque é comportamento humano. É comportamento de máquina. É outro rolê. É outra história. Isso eu tenho que sempre deixar bem claro, porque senão o pessoal cai matando. O ser humano não é um robô, não é uma máquina, porque senão a galera me quebra aqui nos comentários. Uhum. Como é que é pra vocês essas influências de fora, de modelos, né? Porque tem bastante coisa que não é das ciências da computação que acaba influenciando. Sim, eu acho que é bem isso que você falou, né? Eu acho que hoje tá tão difundido e tão acessível que fica muito mais interdisciplinar, né? Se a gente pegasse esses modelos há 5, um pouco mais anos atrás, era só quem estava mexendo ali da computação, bem específico e tal. E hoje dá para várias áreas do conhecimento interferirem, né? Então está cada vez mais real o robô psicólogo do Asimov, tentando entender ali como aquele cérebro positrônico está atuando ou não. Então acho que está cada vez mais próximo da realidade isso. Eu acho que faz todo sentido porque esses modelos são modelos estatísticos, né? Então eles são modelos, né? Então são modelos do mundo, então são simplificações de um fenômeno da realidade, né, do mundo. Então eles modelam a língua e aí com essa estatística começa a emergir habilidades de eles fazerem várias coisas, né? Então como a gente está treinando ele para falar, né, ou reproduzir a fala humana, o texto humano, se a gente escala isso muito, a gente coloca muita computação, muito dado, ele começa a parecer bastante humano. E aí acho que faz, né, daí que as pessoas começam a antropomorfizar esses modelos. Eu não tenho problema com isso, na verdade. Eu acho que tem muita gente que tenta, né, diferenciar, assim. Mas eu acho que isso é até uma tentativa, assim, de se sentir especial. Porque se um modelo matemático ali consegue reproduzir uma coisa que você faz, muita gente vai sentir que, não, então não sou tão especial assim. Eu acho que não faz muita diferença, né? Se a coisa consegue fazer o que você faz, e daí? Não tem nada, não tem problema nenhum com isso. Mas daí vem toda uma questão ética também e questão social de pensar as consequências disso, né? Então, hoje a gente depende de trabalho para viver. Se a gente for substituir o trabalho de pessoas com automação, como já vem sendo feito, né, por toda a história, né? A gente sempre foi substituindo o trabalho humano por automações. Agora é uma nova fase disso. Eu não vejo como uma coisa necessariamente completamente nova. Eu acho que é mais um avanço tecnológico em que cria novas formas de automação, formas de automação que antes não existiam, né? Então automatizar serviços, né, que é uma coisa bem diferente do que a gente via até então. Mas que eu acho que é muito interessante e a sociedade como um todo, coletivamente, precisa chegar numa solução para isso, né? Então, o que a gente vai fazer com isso? Vai ser só para aumentar a exploração? Ou a gente vai usar isso para diminuir carga horária de trabalho,
diminuir jornada de trabalho, etc. O que a gente vai fazer com isso vai ter que ser uma decisão coletiva. Né? Exatamente. E na minha cabeça eu sempre penso, cara, eu quero colonizar Marte, cara. Eu não quero ser humano lá. Vamos encher de robô lá e um monte de chat GPT. Bota a Maritaca lá também. Eu não tenho problema nenhum em colonizar Marte com um monte de chatbot. Ia ser até interessante, né? A gente fazer um Minecraft lá em Marte. Fechou, cara. Pra mim é isso aí. Não tem o menor problema com isso. Pois é. E coisas que vocês estão vendo aí, alguma tendência, alguma coisa de novidade aí que vocês estão vendo porque tá para chegar, ou algum furo de notícia, coisas no Brasil que estão para acontecer, como é que vocês vão se posicionar agora, 2025? Bom, no Brasil tem o plano, né, plano brasileiro de inteligência artificial, que eu não tenho certeza das datas, nem muitos detalhes assim, mas que ele vai ter editais para desenvolvimento de LLMs, para fomento de inteligência artificial no país, né, em várias áreas, e eu acho que isso vai ser bem interessante, porque além das questões específicas assim, de desenvolver um LLM, a gente precisa desenvolver um ecossistema, né? Então, hoje ainda é incipiente assim, no Brasil, tem muitas empresas usando, etc., mas em países centrais, nos Estados Unidos, Europa, o uso já é bem mais forte. Então, desenvolver esse ecossistema acho que vai ser importante, e com o plano brasileiro tem essa possibilidade, né? A gente não sabe como que vai ser implementado ainda, se a questão vai ser pulverizar para várias pessoas desenvolverem LLMs pequenos ou algo assim, ou se vai ser alguma coisa maior, mais centralizada, onde vai rodar isso ou não. Acho que tudo isso ainda são perguntas em aberto. Eu acho que tem um potencial bem grande nisso, o governo tem essa intenção de investir bastante, eu acho que isso pode ter bons frutos aí. E aí, pensando em futuro, eu acho que a médio prazo, o que vai acontecer é os modelos open source chegarem nesses modelos de fronteira dos laboratórios fechados. Né? Então, essas reproduções do O1, reprodução desses modelos maiores, eu acho que está cada vez mais próximo, e quando a gente tiver isso open source, aí vai ser a criatividade de milhares, milhões de desenvolvedores sendo usados em conjunto, e aí que a gente vai ver, ao meu ver, vários saltos novos, assim, que as pessoas que estão nos laboratórios de fronteira não pensaram, mas talvez um hacker ali num país periférico teve uma sacada de mudar alguma coisinha ali, ter um desempenho melhor, ou ser aplicado numa coisa que ninguém nunca pensou. Então eu vejo com muito bons olhos essa parte do open source. Eu acho que as coisas são concomitantes, né? Não precisa ser tudo open source, nem tudo fechado. Então acho que tem espaço para as duas coisas. Tem onde atuar as duas coisas, mas eu acho que o open source chegando dos modelos de fronteira, eu acho que é uma coisa muito interessante. Que mais? Acho que essa questão da exploração do tempo de inferência tem muito o que ser feito ainda. Eu acho que o O1 foi só molhar o pezinho ali. Eu acho que tem muito o que fazer ainda para deixar por dias o modelo pensando e chegar numa solução que ninguém nunca chegou. Eu vejo que essa parte de explorar o tempo de processamento da geração do modelo, depois dele ser treinado, eu acho que tem muito o que fazer ali ainda. Né? Então tem vários benchmarks em que os modelos ainda não vão bem, e eu acho que no ano que vem, explorando isso, eles vão estar lá em cima, junto com humanos. Então eu acho que essa parte vai crescer bastante. Cara, eu tô bem acreditando que até o final de 2025 a gente vai estar num outro patamar já de desenvolvimento, porque vai ser um ano basicamente inteiro de otimização, porque a parte exploratória eu considerei que foi em 2024. Todo mundo veio que olhou o que dava para fazer, e agora vai todo mundo baixar a cabeça e melhorar as LLMs. E uma coisa, como que é o caminho para a galera que está assistindo para conseguir chegar a virar um pesquisador? Como que é? O que vocês estão buscando hoje? O que é o que vale ouro? Assim, qual que é o caminho que você espera que uma pessoa que vai querer desenvolver LLM que ele teria que fazer para chegar a virar desenvolvedor e fazer pesquisa com IA aqui no Brasil? Eu acho que hoje tem vários caminhos para chegar nisso, né? Até um tempo atrás era muito coisa acadêmica, né? De você fez mestrado, doutorado e chega nisso. Hoje eu acho que não necessariamente, porque está muito mais acessível, dá para você aprender, uma pessoa que desenvolve, né, programador, por exemplo, já tem alguma familiaridade em chamar as APIs, usar esses modelos, dá a sair disso para aprender a treinar e colocar a mão na massa para mudar esses modelos, etc.
acho que está cada vez mais fácil. O caminho que eu fiz foi entre aspas, tradicional, de fazer a carreira acadêmica, que eu não terminei ainda, né? Tô no doutorado. Então, ir para essa parte de pesquisar os fundamentos, para daí chegar a ser pesquisador e aplicar essas coisas na prática, vamos colocar assim, foi o caminho que eu fiz. Eu acho, mas ao mesmo tempo acho que tem vários outros, né, que dá para trilhar hoje, porque está cada vez mais acessível, principalmente sabendo inglês. Hoje tem muito curso no YouTube, tem muito material disponível. Pensando agora, dá até para colocar lá na Maritalk, traduzir. Então, se você não sabe inglês, copia e cola lá, talvez já seja até o suficiente para aprender, né? Então, eu acho que tem esses vários caminhos. A barreira do inglês, tem várias barreiras que a gente teve que passar que não existe mais, cara. Simplesmente você. Cara, hoje eu tava fazendo uns testes, agora você bate uma foto de uma página do livro e pergunta: o que tá escrito nessa página? Eu peguei um livrão gigante aqui em casa de neurociência, com letrinha minúscula. Daí o que tá aqui? Eu bati uma foto do nada, o que tá nessa página aí? Daí ele começa simplesmente a falar e. Cara, não é normal isso. É um negócio assim que nascer. A gente já tava meio assustado com a galera que já nasce, que já tem um celular na mão, né? O bebê hoje, já recém-nascido, já tem um celular na mão. Agora, um bebê recém-nascido agora tem um chat GPT já desde do parto também. Então, assim, ele já. E eu lembro isso na época que eu tava estudando ainda. O professor comentando, a minha filha fica conversando com a Alexa, né, o dia inteiro. E a gente já sabe que a Alexa cara, era super limitado, não tinha essa interação que tem hoje. Então, assim, essa molecada que tá nascendo agora, que já vai nascer com o chat GPT, conversando, batendo foto, perguntando as coisas e estudando o doutorado ali direto com o chat e pedindo pro chat escrever, escreve minha tese de doutorado. Por exemplo, a sua tese você já não vai fazer só no ser humano ali. Não, você já vai estar... Já vai estar assistido ali, no mínimo você vai pedir ajuda. Se você for um cara muito raiz, você vai no mínimo pedir ajuda para escrever o texto. Assim, você vai passar. Você passa e código e texto, você passa a ideia e supervisiona. Né? Mas, vamos dizer assim, aquela coisa de falar assim, não, eu vou escrever tudo do zero. Aí ninguém vai fazer mais isso. Não existe mais esse nível, não tem mais, cara. Você vai liberar esse tempo para fazer outras coisas, né? Então, acho que, voltando a falar naquela questão de substituição, acho que essas ferramentas mais aumentam a sua produtividade, né? Você consegue fazer mais coisas que antes você seria muito manual ali. Se a gente pensar que boa parte de escrever código é relativamente manual, né? Tem muito boilerplate, muita coisa que a gente repete. Então, se dá para automatizar isso, dá para você gastar tempo pensando em outras coisas, né? Exatamente, cara. Exatamente. E aquela coisa, né? Tudo que é de fronteira não tem dado suficiente e a IA vai ter que dar palpite. Então, assim, a gente funciona bem na fronteira. A gente raciocina bem com falta de dados. E a IA ainda não raciocina bem com falta de dados. Então, assim, tudo que é de fronteira, a gente ainda, por um pouco de tempo ainda, a gente vai continuar ali liderando. Isso aí não tem muito o que fazer. Hugo, dá o teu recado final aí. O que você quer? Qualquer coisa que você achar que tem que falar pro pessoal que tá aí assistindo a gente, se dá um incentivo aí pra essa galera. E tem muita gente aí que tá ou começando empresa, ou que vai estudar, ou que vai fazer alguma coisa. Vocês são umas referências mais importantes aqui de IA brasileira. Como que você tá? Dá o teu recado aí. Eu acho que esse é o melhor momento para iniciar e botar suas ideias em prática em inteligência artificial que a gente está passando. Acho que a gente está nesse auge, né, e sem muito sinal de que isso vai passar logo. Então, eu acho que a hora é essa de usar esses modelos, aprender a usar, testar. Falando, né, da Maritaca, a gente tem lá créditos, então às vezes a pessoa não quer gastar em dólar para testar e aprender a mexer com esses modelos, mexer com a API, quem é desenvolvedor, etc. A gente tem créditos lá, então você ganha créditos, se você for pesquisador tem até mais, né? Então, mas para todo mundo tem os R$20 de crédito ali que dá para fazer muita chamada, dá para processar muito texto. Então, acho que esse é um bom momento para isso. Quem quiser testar, então, tá lá em chat.maritaca.ai, que tem nossa interface, dá para testar o chat lá, e aí tem as documentações para API, etc. O Brasil acho que tem muito o que explorar de IA ainda, então as empresas hoje, tem muitas empresas que usam, mas acho que tem espaço para muito mais. Com barateamento, né, dessa tecnologia, acho que isso só tende a crescer. E quem
quiser se aventurar na parte de pesquisa, etc., eu fico aqui à disposição para ajudar no que for também. Se quiser falar no LinkedIn ali, tipo, eu tenho tal tópico de interesse em pesquisa e tal, será que tem algum paper aí que você acha interessante? Também fico à disposição. Eu gosto muito dessa área de falar sobre isso, pensar, discutir e tal. Então, a parte de pesquisa, assim, então a gente tem muito pesquisador hoje brasileiro mexendo com isso, muita gente indo para fora, e ia ser interessante manter aqui, quem sabe até contratar na Maritaca. Então, acho que ano que vem a IA vai crescer muito no Brasil, e acho que vai ser muito interessante. Cara, demais isso. Eu tô simplesmente assim, sem acreditar. Isso é uma coisa muito interessante, gente. Teve várias épocas de tecnologia que era muito difícil de você entrar, que era muito difícil de você sair do zero e participar. Essa agora você consegue participar só com software. Ah, mas aí eu tenho que contratar um server. Não, esquece isso, gente. Se você for um bom pesquisador, tiver uma boa sacada, você tá no jogo. Não importa se você não vai conseguir treinar. Você pode pôr a tua ideia para funcionar. Vai no conceito, vai no fundamento. Faz uma coisa simples que faz sentido, que você demonstra ela no teu PCzinho na tua casa que funciona. Depois deixa aqui, procura a galera aqui, se vai se ambientando que vai dar certo. Brigadão, Hugo, por participar aqui. Tô bem feliz aqui de você ter aceitado a conversa. Já pensei assim, ele não vai nem responder final do ano, o cara já tá na praia já, já nem vem. Mas se tudo der certo, eu vou lançar isso aqui até sábado, hein? Vamos ver. Muito legal. Valeu, Bob. Obrigado pelo convite. Muito feliz de participar aqui do Inteligência Mil Grau. Foi muito legal a conversa. Valeu, brigadão.